Olá, meu irmão e irmã. Eu quero começar essa reflexão dizendo a você que essa semana eu tive uma enorme dificuldade para pensar, para elaborar e para escrever aquilo que eu queria colocar em palavras para poder compartilhar com vocês nesta noite, neste momento de culto. Hoje a igreja completa mais um ano de existência, são 22 anos, e eu tinha por muito certo que, dentre os vários temas que eu havia pensado para falar com vocês ao longo do mês, hoje, de maneira muito específica, caberia o tema da comunhão. Com este tema em mente, eu me pus então a visitar os diversos textos bíblicos que me poderiam fundamentar para essa conversa, mas nenhum texto falou ao meu coração quando eu buscava relacioná-los ao tema da comunhão. E eu penso que, em certa medida, essa minha dificuldade, irmãos e irmãs, esteja também relacionada a uma pergunta que me veio em decorrência do tema proposto para este mês como um todo: igreja, uma porta sempre aberta. E eu me pus a pensar e a questionar, a perguntar: será que de fato a igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão? Nós vivemos, irmãos e irmãs, em um tempo extremamente difícil para a igreja, para todos nós, obviamente, mas para a igreja de modo específico, por causa das polarizações que aí estão. A igreja, como parte da sociedade civil, também está polarizada, porque os membros que compõem a igreja estão polarizados. Nós até podemos ser sutis em nossa polarização. Nós até podemos ser discretos, nós podemos ser amáveis na nossa forma de expressar a nossa polarização, mas o fato é que a igreja, de modo geral, encontra-se polarizada. Por exemplo, todos nós estamos acompanhando o crescente número de pessoas que têm vindo a óbito em decorrência da pandemia. Todos os dias nós tomamos conhecimento de que algum conhecido foi vencido para este vírus que tem tirado a nossa paz, tirado o nosso sossego e tem transtornado os nossos dias. Todos nós conhecemos alguém. Todo dia nós ouvimos que mais de 2.000 pessoas perderam a vida. Mas mesmo assim, neste tempo de morte, nós encontramos igrejas que se vangloriam pelo fato de que, por meio de um decreto válido até poucos dias atrás, eram consideradas serviço essencial. E eu tenho plena convicção de que essas mesmas igrejas que se vangloriavam porque eram consideradas pelo Estado serviço emergencial, serviço essencial, melhor dizendo, se um novo decreto permitisse amanhã a reabertura, essas igrejas iriam então novamente abrir os seus templos para as suas atividades. E nessa questão, irmãos e irmãs, eu que faço parte da igreja me vejo polarizado, porque a leitura que eu faço do mundo é que a igreja, neste contexto de morte, que quer sustentar a sua abertura, julgando-se serviço essencial, não entendeu a essência do Evangelho. Não entendeu, na minha leitura, irmãos e irmãs, a essência do Evangelho. Mas, pastor, são tantas pessoas que trabalham, que pegam ônibus, que vão ao mercado, que vão à farmácia,
que vão ao shopping, que vão a outras áreas de lazer e não podem permanecer por 2 horas em adoração a Deus no templo? Será mesmo que a igreja seria um potencial transmissor do vírus? Outras pessoas eu tenho ouvido: pastor, eu não gosto do culto virtual, por isso eu não participo. E aqui eu digo de experiências próximas a nós, mas que eu tenho ouvido por aí, de outros colegas pastores que estão também angustiados. Pastor, a nossa igreja pode até não abrir, mas eu vou numa igreja que esteja funcionando presencialmente. E todos nós somos livres para irmos aonde quer que queiramos ir. Mas a pergunta que me compete neste momento é se igrejas que têm tomado essa postura, que têm tomado para si esses argumentos, entenderam a essência do Evangelho. Eu fico me perguntando, irmãos e irmãs, porque dessa religiosidade, desse tipo de espiritualidade, eu não comungo. E por isso a pergunta que me inquieta: será que de fato a igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão? Então, irmãos e irmãs, eu não posso mentir para vocês e dizer que nessas polarizações evidentes e que podem prejudicar a comunhão da igreja, eu mesmo não esteja situado em algum polo, ainda que não seja um polo extremo. E situado neste polo de onde eu observo os discursos, de onde eu observo os pronunciamentos, de onde eu observo os comportamentos, eu me pergunto: como pode um cristão endossar a abertura de templos no momento em que a gente só vê crescer o número de mortos? Como pode um cristão ser contra a vacina? Como pode um cristão, irmãos e irmãs, apoiar e endossar discursos de ódio, de violência? Como pode um cristão ser racista, ser homofóbico, ser intolerante religiosamente falando? E nós, graças a Deus, temos tido a coragem de estudar e de refletir sobre essas questões, mas essa semana mesmo, um pastor foi preso porque dizia em seu discurso que os judeus mereceriam um novo holocausto. Então, questões como essa, irmãos e irmãs, me fazem pensar: que Bíblia é esta que essas pessoas estão lendo? Ou melhor, que tipo de óculos que elas estão utilizando quando leem a Bíblia? Ou quando ouvem algum sermão? Eu faço tantas perguntas, irmãos e irmãs, e é claro, aquelas pessoas que estão em outro polo também podem olhar para mim e se questionarem: que evangelho é este que este pastor ou as pessoas que enxergam a vida pelo mesmo polo que ele estão ouvindo, estão pregando, estão vivendo? E como, irmãos e irmãs, as pessoas que estão em polos diferentes são pessoas que estão de maneira legítima, apenas Deus e o tempo poderão julgar quem está com a razão. Apenas Deus e o tempo. Então, irmãos e irmãs, eu passei alguns dias da semana orando a Deus para que Ele me falasse de que maneira e a partir de qual texto eu deveria pregar. E fui visitando, então, várias passagens bíblicas para fundamentar essa minha fala, sobretudo neste tempo de morte, nesse tempo de confusão, nesse tempo de polarização de ideias, e eu não encontrava um texto que
por meio dele, eu pudesse então me sentir inspirado para poder escrever. Até aqui, dentre vários textos, me deparei com o texto do Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 16, que eu quero ler com você neste momento. Diz assim o texto: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Todas as quartas-feiras nós estamos estudando de maneira virtual o Evangelho de João. Cada capítulo do Evangelho de João, e o capítulo 17 será o capítulo que irá nos nortear no estudo da próxima semana. Esse texto, irmãos e irmãs, faz parte de uma sessão aonde Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e Jesus, nessa despedida, traz então alguns ensinamentos de vida. Jesus traz vários ensinamentos para os seus discípulos antes de se despedir deles, e ao final do seu discurso, dos seus ensinamentos, Jesus profere essa linda oração que está em todo o capítulo 17. Como eu já disse para vocês, pensando na reflexão de hoje, eu visitei alguns textos do livro de Gênesis, do livro dos Salmos, dos profetas, dos outros evangelhos, das cartas paulinas, especialmente nas cartas paulinas, naquelas passagens em que ele escreve à igreja, solicitando a presença de Tito ou de Timóteo, quando ele estava distante, quando ele estava aprisionado, para que, como numa expressão de comunhão, eles pudessem aliviar a solidão que Paulo sentia. Mas, irmãos e irmãs, nenhuma dessas passagens bíblicas me falou tanto ao coração como este texto. E o fato pelo qual este texto me falou ao coração é tão somente porque aqui está descrito que Jesus orou pela igreja. Jesus orou pela igreja. Irmãos e irmãs, Jesus orou pela santificação da igreja. É o que diz aqui para nós os versículos 16 e 17. Jesus orou pela igreja representada nos seus discípulos, naqueles apóstolos, mas também representada por aqueles que viriam a crer, inclusive nós, para que no mundo a igreja passasse por um constante processo de santificação,
E o que o texto me ensina, irmãos e irmãs, é que o fundamento desta santificação da igreja é Jesus, a verdade revelada por Deus. Jesus orou para que no mundo, mas diferente do mundo, a igreja se parecesse cada vez mais com Ele, o Senhor da igreja, a cabeça da igreja, porque Jesus sabia, irmãos e irmãs, que somente por intermédio dele a igreja poderia receber aqueles nutrientes necessários para este processo de santificação, ou seja, uma vida orientada pela vontade de Deus. A IPI do Parque P está hoje reunida para celebrar mais um ano de existência. São 22 anos desde a nossa organização como igreja, como instituição. E hoje, irmãos e irmãs, nós estamos separados uns dos outros, celebrando separados uns dos outros, cada um de nós em nossas casas, por causa de uma pandemia. Mas prestem atenção, nós não estamos imunes de também nos distanciarmos uns dos outros por causa das nossas polarizações. Por causa das nossas convicções políticas, religiosas, teológicas, por causa das bandeiras que nós levantamos muitas vezes. Então, irmãos e irmãs, considerando essas possibilidades, o que traz conforto ao meu coração é que Jesus orou pela igreja. Jesus orou pela santificação da igreja. E o fato de Jesus ter orado pela santificação da igreja me dá a certeza de que a igreja será conduzida pelo Espírito Santo a este caminho, a este processo de santificação que nos levará à produção de frutos de vida. Se como igreja estivermos abertos à constante santificação, iremos nos aproximar uns dos outros e demonstrarmos ao mundo que sim, a igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão. A igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão, mas eu olho para o texto e eu percebo também que Jesus orou para que a igreja cumprisse a sua missão no mundo. A igreja representada ali nos apóstolos, mas também em todos aqueles que viriam a crer, foi objeto de oração de Jesus para que no mundo ela fosse a sua testemunha, dando continuidade à missão de anunciar o Evangelho que traz vida e que traz transformação na vida das pessoas. Ao orar pela igreja enviada ao mundo, eu penso, irmãos e irmãs, que a preocupação de Jesus era de que no mundo a igreja não fosse vencida por ele, pelo mundo, não fosse influenciada pelo mundo, pelo contrário, que fosse sim um farol, uma luz que apontasse continuamente para Jesus, a vida que ilumina o mundo em trevas. Como igreja, como IPI do Parque P, nós estamos celebrando mais um aniversário. Distantes por causa da pandemia e não imunes de nos distanciarmos por causa das polarizações. E o que traz conforto ao meu coração nessa conjuntura, irmão e irmã, é que Jesus orou para que a igreja continuasse a sua missão no mundo e por isso, a despeito do meu diagnóstico quanto à situação da igreja brasileira, se me permitem, como um todo, Jesus orou. E porque ele orou pela igreja, apesar das diferenças, a igreja seguirá unida, cumprindo a sua vocação. E a minha palavra, irmão e irmã, para você,
para a IPI do Parque P, a igreja que eu tenho aqui o privilégio de pastorear, é a seguinte: não nos esqueçamos da nossa vocação e do motivo pelo qual nós fomos constituídos como igreja, para sermos o sal dessa terra, para sermos a luz neste mundo. Se nós não nos esquecermos disso, apesar das diferenças, apesar das polarizações, nós seremos uma porta sempre aberta para a comunhão. E é por isso, irmãos e irmãs, que o terceiro aspecto da oração de Jesus me chama a atenção, porque Jesus ora pela unidade da igreja. Para aquela pequenina igreja, composta ali por 12 pessoas, mas hoje composta por milhares de pessoas. E Jesus ora para que no mundo, lugar de polarizações, ela se mantivesse unida, a exemplo da união de Jesus, o Filho, com Deus, o seu Pai. Ao orar pela unidade da igreja, Jesus orava para que, apesar das diferenças que nos constituem como seres humanos, sejamos capazes, irmãos e irmãs, de nos mantermos unidos para que o mundo creia. O único modo do mundo crer é na percepção de que aqueles que pregam se mantêm unidos. Jesus sabia que somente a igreja que buscasse imitar o modelo de comunhão expresso na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, poderia ser capaz de chamar a atenção do mundo e de converter os corações das pessoas do mundo para si, para Deus. Como igreja, como IPI do Parque P, nós estamos hoje celebrando o nosso aniversário. Distantes, por causa da pandemia, e como friso pela terceira vez, não imunizados de nos distanciarmos uns dos outros por causa das nossas polarizações. Leve isso muito a sério, irmãos e irmãs, que eu estou dizendo aqui. Não para que sejamos mais e mais polarizados, mas para que nós saibamos que, a despeito das nossas polarizações, Jesus orou pela nossa unidade. E é isso que traspassa o meu coração neste tempo tão confuso, tão conflituoso, tão polarizado, e sobretudo dentro da igreja. Por causa da oração de Jesus, eu creio, irmãos e irmãs, que a unidade da igreja não é fruto de um contrato social, não é fruto de uma vinculação ideológica ou político-partidária, não é fruto de uma agremiação, mas é um dom de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ouviu a oração do seu Filho e atendeu a oração do seu Filho. Por isso, irmãos e irmãs, eu acredito, e eu gostaria que você que me ouve também acreditasse, que a igreja, apesar de estar com as portas do templo fechadas, ela é uma porta sempre aberta para a comunhão, que se torna possível não mediante os nossos esforços pessoais, não mediante a nossa retórica, não mediante a nossa capacidade de convencimento, não mediante as nossas paixões pelo que quer que seja, mas mediante o sangue de Jesus derramado por cada um de nós, vertido por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Jesus orou pela igreja, irmãos e irmãs. Eu já visitei este capítulo 17 do Evangelho de João por diversas ocasiões, diversos momentos na minha vida, mas nunca como neste tempo e nesta ocasião, quando falo com vocês, o texto me trouxe tanto conforto ao coração.
É como se o Espírito Santo falasse constantemente ao meu coração, enquanto a reflexão estava sendo preparada. Jesus orou pela igreja. Jesus orou pela igreja. Jesus orou pela igreja. E isso muda tudo, irmãos e irmãs. Após ter orado pela igreja, Jesus foi morrer por ela. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos ensina que Jesus morreu pela igreja, Jesus foi ressuscitado pelo Pai, e ainda ele intercede à direita de Deus pela igreja, por cada um de nós. Jesus continua intercedendo ao Pai por cada um de nós, irmãos e irmãs. E é na oração de Jesus que eu encontro descanso para as angústias que tomam o meu ser de quando em quando neste tempo. É na oração de Jesus que eu descanso neste momento, porque eu sei que a santidade, eu sei, irmãos e irmãs, que a vocação da igreja, que a unidade da igreja são motivos pelos quais Jesus continua em oração diante de Deus por cada um de nós. Que nós, como igreja, possamos dizer sim, possamos dizer amém para essa oração de Jesus pelo seu povo. Concordando com essa oração, dizendo então, a partir desta oração, com plena convicção, de que sim, a igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão. E graças a Deus por isso. Querido irmão e irmã, eu espero que você consiga assimilar tudo que eu disse e tirar proveito de tudo que eu disse. E não se sinta magoado por uma fala ou outra com a qual você, porventura, não concorde. Uma irmã da igreja começou a ler um livro por indicação minha, e num determinado momento ela me mandou uma mensagem dizendo que estava um pouco confusa como eu poderia indicar e gostar daquele autor, se aquele autor parecia um tanto quanto duro nas palavras e que destoava do meu jeito de falar, do meu jeito de proceder, muitas vezes, no trato com vocês. E aí eu disse para essa irmã que o autor nunca pode ser lido sem se considerar o contexto em que ele escreve. Naquele contexto, era necessário dizer coisas que talvez aos olhos do leitor pareçam duras, mas que naquele contexto foram extremamente necessárias. Eu trago isso à tona para dizer que não tem como desvincular o pastor do contexto em que ele prega. Por isso é que eu peço que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, te dando discernimento, como dando a mim mesmo, para que nós sejamos edificados por meio dessa palavra e que Deus seja exaltado. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.